Quando eu comecei a trabalhar com a escola, eu não tinha muita experiência, então eu não sabia muito bem como trabalhar na escola, o que eu trabalhava, e eu comecei a trabalhar numa escola pública. Então não tinha muita orientação, simplesmente vai lá e dá sua aula. Antes daquele momento eu já tinha feito muitas coisas, mas trabalhar na escola era uma novidade para mim. Então o que eu fiz? Eu busquei na minha experiência aquilo que eu me identificava mais e trouxe para a escola, mas não dá para trazer exatamente como eu fazia. Então eu comecei a fazer as adaptações para trazer para a escola. Comecei a transformar esse conhecimento em projetos. Um deles eu já contei para vocês, que é o circo. Que foi o primeiro projeto que eu montei, que deu muito certo. Eu sempre trabalhei também com jogos e brincadeiras, com recreação, então nessa parte eu não tive tanta dificuldade. Só a parte de entender a escola que demorou mais, eu ainda estou em processo. Eu acredito que a gente nunca para esse processo. Outro projeto que eu fiz e que também tem nesse canal é os Jogos e Brincadeiras do Povo Calapalo, que são os jogos indígenas. Eu gosto muito de trabalhar isso com as crianças. É um tema que quando eu começo a fazer, eu gosto tanto que eu nem percebo que já está acabando, que a gente ficou um mês ali naquelas atividades. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de trabalhar isso. E não são só essas atividades que eu gosto de fazer projetos na escola. Uma delas que eu vou falar para vocês é o Dia da Rodinha. Que na verdade o que era? Eu gostava muito de bicicleta. Eu sempre gostei de andar de bicicleta. Quando eu era criança eu andava de bicicleta. Eu cheguei a fazer ciclismo, de speed. Eu cheguei a participar de competições de mountain bike. Até depois que eu comecei a trabalhar na escola, eu cheguei a fazer viagens de bicicleta, que é uma coisa que eu recomendo. É muito bom. A gente ficava até mais de 10 dias andando de bicicleta. Se vocês acharem que é interessante falar sobre isso, eu posso fazer um vídeo depois, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o projeto, que eu tentei trazer a bicicleta para a escola. Na primeira tentativa, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com Olimpíadas. Então eu trouxe ali o ciclismo, eu tinha uma speed, levei para a molecada. Não era difícil levar a bicicleta, porque eu sempre ia de bicicleta para a escola. Até hoje eu faço isso. Então eu levei lá a speed para eles experimentarem. Fazia Dia da Rodinha, que era para vivenciar essas atividades, tanto com bicicleta, patins, patinete, skate, carrinho de rolemão, que eles tivessem e pudessem levar para a escola. Uma coisa que é muito legal também desse Dia da Rodinha é que tem essa questão da solidariedade.
Eu levo patins e eu empresto para o colega que não tem nada. Então eles podem emprestar entre eles, tem muita solidariedade entre eles, é lógico que isso não é regra, por isso também eu levo os meus lá para a escola para que eles possam fazer essa vivência. Só que nesse momento, quando começou, era uma coisa bem simples. Eu simplesmente fazia a vivência. A gente ia lá, fazia a vivência, era muito bom. Eu gostava muito, mas ainda faltava alguma coisa. Então eu comecei a amarrar o que eu gostava bastante, que era a bicicleta. E o que eu usava a bicicleta? Para me transportar de um lugar para o outro, para ir para a escola. Então eu comecei a atrelar esse dia da rodinha com um projeto de trânsito. Então o que eu fazia com eles? A gente tentava entender um pouco como é que funciona essa questão do trânsito. As ruas, então o que é mão, o que é contramão, como que é avenida, como que é rua, o que eu como pedestre eu tenho que prestar atenção. Então a faixa de pedestre, o semáforo, são coisas que eu já tinha percebido em outras turmas que eu tive, que eles não sabiam nem o que era um semáforo, para que serve uma lombada. Então eu comecei a trazer isso dentro do projeto. E eu fazia também algumas brincadeiras de faz de conta, cada um deles era um carrinho e a gente fazia como que é andar na direita, não podia andar na contramão. Fazia voltas em volta da escola para entender um pouco mais como funcionam essas avenidas, essas ruas, ali próximo da escola, que era uma coisa que eles já conheciam. Eu cheguei aí, por exemplo, no estacionamento da escola para falar sobre a sinalização que os carros dão, onde que a gente tem que prestar atenção quando vai atravessar a rua. A última escola que eu fui, eu consegui fazer a sinalização na própria escola. Então a gente fez faixas de pedestre, pare. E aí depois que esse projeto terminava, muitas vezes a gente fazia de novo o dia da rodinha, até para reforçar um pouquinho do que a gente viu, um pouquinho do que a gente trabalhou. E durante esse dia da rodinha, eles faziam brincadeiras com personagens mesmo. Tinha alguns que eram policiais, só que quando a gente coloca um personagem policial, tem uma coisa que acontece na turma. Alguns deles começam a querer transgredir a regra só para ser preso. Então tem que prestar um pouquinho atenção com relação à turma. E tem uma coisa nesses projetos que até hoje eu não consegui, mas eu ainda vou fazer, que é o tal do carrinho de rolemã. Gostaria muito de conseguir fazer vários carrinhos de rolemã, levar na escola, eu acho que seria bem interessante. Se você achou esse projeto interessante, então compartilha com os professores que você conhece. E eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! Olha a continuação.